Eu convido agora o Tiago Coroa. Então, a bola está com você agora, Tiago. Qualquer coisa, estamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Boa sorte. Eu que agradeço também todo mundo por participar, por tirar esse tempinho para poder nos assistir, saber um pouquinho mais sobre o FiberSol. Bom, a ideia também, eu não sei se todo mundo que está aqui na sala conhece a ADM, então eu vou passar muito rapidamente alguns slides para falar sobre a ADM. Se eu conseguir trocar, eu não estou conseguindo trocar os slides, mas aí eu tento trocar por aqui, e aí vai. Então, a gente vai falar sobre o FiberSol. Eu queria, então, bem rapidamente, falar um pouquinho do que é a ADM, aí são 3, 4 slides, muito rápido. A ADM é uma empresa que foi fundada em 1902, hoje nós somos já mais de 40 mil empregados, a gente serve 170 países, uma empresa de 64 bilhões de dólares de vendas anuais. A gente tem 62 centros de inovação ao redor do mundo, então realmente é uma empresa bastante grande. E a nossa proposta, né, o nosso propósito é basicamente esse. A gente redefiniu o nosso propósito no final do ano passado e é esse. Então, basicamente o que a gente faz a gente foca em liberar o poder da natureza para enriquecer a qualidade de vida. Então, a gente foca muito nisso, em trazer os benefícios dos produtos da natureza para o dia a dia da indústria e para o consumidor, né? Então, a gente foca muito no que a natureza tem de bom e trazer isso em forma de ingredientes que tragam, seja nutrição, seja funcionalidade, seja tecnologia. Nosso portfólio é muito baseado nisso. A ADM vem crescendo muito no mundo de ingredientes e isso acelerou bastante a partir de 2014. E esse é um timeline aí de como aconteceu esse crescimento. Então, a ADM vem investindo e vem crescendo através de aquisições. E aí vocês podem ter uma ideia de como foram essas aquisições, como tem sido esse crescimento. Realmente bastante forte. E isso tornou a ADM uma das maiores, se não a maior indústria de ingredientes do mundo no mercado de alimentos. E aí, como a gente está espalhado, né? Então, a ADM hoje está espalhada no mundo todo e a nossa parte de nutrição humana, a gente tem mais de 50 centros de inovação. Bom, aí passei bem rapidamente, vamos agora falar qual que é do tema especificamente dessa apresentação, né, que é o FiberSol. E aí é um pouquinho da agenda de hoje, então vou falar especificamente o que é FiberSol, falar das principais características dele, algumas propriedades funcionais, alguns benefícios em aplicação, e aí no finalzinho a gente fala das perguntas, tá? Então, vamos direto para explicar o que é o FiberSol. Bom, eu gosto de definir FiberSol como uma família de produtos de fibras solúveis. Então, o FiberSol é uma marca, e embaixo dessa marca a gente tem algumas apresentações, seja aglomerado, seja líquido, mas basicamente é sempre um produto que é uma fibra solúvel, que é extraída, que é produzida a partir do milho, né? Então, é uma fibra solúvel de milho e é fermentado pela microflora lá no intestino grosso, fermentado lentamente pela microflora lá no intestino grosso. Então, é uma fibra solúvel, fermentada, então ele é um pré-biótico. E essa parte de ser fermentado lentamente é algo bastante importante que eu vou falar mais para frente. O FiberSol tem propriedades de textura bastante únicas, e essas propriedades de textura únicas fazem com que o FiberSol possa substituir tanto açúcar quanto outros ingredientes, eu falo mais para frente também desses outros ingredientes, em diferentes formulações, das mais diversas. Seja para atender necessidade de mercado, as necessidades de consumidores, as novas regulamentações que já chegaram ou que estão por chegar,
ou seja para adicionar benefícios funcionais para os produtos, ou mesmo para ter uma melhoria de textura, melhoria de shelf life. A gente vai falar um pouquinho disso durante a apresentação. Então, indo mais a fundo, o que especificamente é o Fibersol, né? Quimicamente, o Fibersol é uma maltodestrina resistente. Ele é reconhecido e aprovado pela Anvisa dessa forma. Então, a gente parte do milho, né? Então, maltodestrina de milho, e a gente faz algumas modificações enzimáticas nessa maltodestrina. E essas modificações enzimáticas fazem com que essa maltodestrina deixe de ser digerível. Isso é interessante, porque a gente sabe que maltodestrina geralmente ela é muito relacionada a açúcar, né? Ela tem um comportamento de açúcar no nosso organismo, mas quando a gente faz essas modificações enzimáticas, ela deixa de ter esse comportamento. Ela se comporta exatamente como uma fibra, um carboidrato que não é digerível. E aí ela não é digerida no intestino, mas ela vai ser lentamente fermentada pela microflora no nosso cólon. Ela vai ter esse comportamento de fibra pré-biótica. Ela tem uma quantidade de açúcar residual muito pequena, 2%, e tem uma quantidade muito alta de fibra, ela tem 90% de fibra. E essa fibra vai contribuir tanto para a redução do pico glicêmico, quanto da resposta insulínica do alimento que ela for adicionada. E a gente costuma falar que o Fibersol tem uma funcionalidade similar à do açúcar. E aí eu vou explicar no próximo slide por que a gente fala isso. Então aqui é um resumão das funcionalidades ou das características do Fibersol, né? Então o Fibersol, ele, quando em solução, ele dispersa muito facilmente, ele forma uma solução clara e transparente, de baixa viscosidade, então muito parecido com o açúcar, né? O açúcar dispersa fácil, ele forma uma solução clara e transparente, ele tem uma viscosidade muito baixa, mas apesar de ter uma viscosidade muito baixa, ele tem preenchimento, isso é importante, né? Quando a gente usa o açúcar numa bebida, seja num suco, num refrigerante, ele tem um preenchimento, um corpo que é importante, né? Então, quando a gente vai substituir um açúcar, a gente quer esse corpo, e o Fibersol entrega isso. O Fibersol tem baixo dulçor, a gente costuma dizer que ele tem 10% do dulçor do açúcar. O modo de perguntas foi habilitado, mas já foi desabilitado. Então, o Fibersol tem baixo dulçor, tem baixa higroscopicidade, isso é super importante, ainda mais se tratando de uma fibra. Eu vou falar mais a respeito da higroscopicidade do Fibersol mais para frente. Ele não tem sabor residual, isso também é um ponto importante. A gente sabe que algumas outras fibras, por exemplo, a polidestrose, ela tem um sabor residual bastante marcante, o Fibersol não tem isso, e além de não ter um sabor residual, ele inclusive ajuda a mascarar sabores indesejados. Então, por exemplo, se a gente faz vamos falar da bebida de novo, né? Uma bebida reduzida em açúcar, que a gente usa, sei lá, estévia ou sucralose para corrigir o dulçor, o Fibersol ajuda a arredondar esse sabor residual do edulcorante. Então ele ajuda a mascarar sabores indesejados. E ele é extremamente estável a processos, baixo pH, alta temperatura, shelf life, e também estável à fermentação. Eu vou falar bastante dessa estabilidade dele a processos. Então, no próximo slide, eu vou pedir a ajuda do Regis, que eu fiz um videozinho para mostrar para vocês essas propriedades do Fibersol em relação à facilidade de dissolução e como ele forma uma solução clara, transparente. E aí, Regis, você me ajuda a botar o videozinho? Esse é um vídeo... a Bruna, que trabalha comigo, me ajudou. Foi um vídeo feito em modo isolamento social, ela fez em casa. Então, você vê, esse é um sachêzinho de Fibersol que a gente costuma apresentar para os nossos clientes. A gente diluiu em água, né, um copo d'água em temperatura ambiente, mistura, a gente misturou com a colher. Vocês veem, né, na hora que a gente joga o Fibersol, ele dá uma esbranquiçada no líquido, porque basicamente ele tá entrando em solução, ele forma um pouco de espuma, mas a gente botou numa velocidade rápida aí, vai contar 2 minutos no celular, você vê que a água já está transparente.
então ele realmente dissolve muito rápido. Em 2 minutos essa solução já está clara, transparente, aí é um sachêzinho, se eu não me engano, de 5 gramas de fibra, que em 2 minutos já foi muito rápido. Então, realmente, o Fibersol, ele forma uma solução clara, transparente, e Regis, você me ajuda aí, porque eu perdi o... Foi. Deixa eu voltar aqui no slide, beleza, tá aqui. Então, assim, realmente o Fibersol, ele dissolve com muita facilidade e ele realmente não afeta as características do produto final, né? Principalmente em bebidas, ele não impacta em nada tanto sabor, quanto cor, quanto transparência, nada disso. Eu vi que já tem uma pergunta rolando aí em relação à declaração de Fibersol. Regis, eu estou escutando o barulho da colher, não sei se está rolando o vídeo ainda. Beleza, brigadão. Valeu. Só para explicar um pouco sobre a declaração, né? Eu ia explicar agora há pouco, posso já falar. Basicamente, o Fibersol, ele é uma maltodestrina resistente, então ele está aprovado na Anvisa como maltodestrina resistente. E aí, os nossos clientes, eles declaram Fibersol de várias formas diferentes, né? Hoje, isso tem caminhado para, basicamente, os nossos clientes, junto com os times de regulatórios deles, eles têm decidido fazer diversos tipos de declaração. O que a gente tem visto muito é declarar como fibra solúvel de milho. Maltodestrina resistente ainda é uma forma bastante óbvia de declarar, por conta da forma como ele está registrado. Alguns clientes, eles preferem colocar fibra solúvel entre parênteses maltodestrina resistente. Então, a gente vê várias formas diferentes acontecendo no mercado. Tem bastante gente usando fibra solúvel ou fibra solúvel de milho. Tá? Vamos seguir, então, para falar um pouco das características e benefícios do Fibersol. Então, eu falei lá atrás que o Fibersol tem baixa higroscopicidade. Essa é uma tabelinha que é um estudo, um teste que a gente fez, muito simples, para comparar a higroscopicidade do Fibersol contra outras fibras. Então a gente pegou, basicamente, inulina, polidestrose, FOS e Fibersol, e a gente colocou numa estufa com umidade relativa controlada, 53%, e deixou por 28 dias. E basicamente no primeiro dia, as amostras de inulina, polidestrose e FOS já estavam empedradas, e foram só empedrando cada vez mais durante os 28 dias. Enquanto que o Fibersol, ele ficou um pó free-flowing por 28 dias. Então isso mostra que realmente o Fibersol, ele é muito pouco higroscópico, né? Se vocês olharem as fotos aí embaixo, vocês vão ver que o Fibersol, deixa eu botar minha setinha aqui, para eu conseguir até mostrar para vocês. Eu não sei se eu consigo, vocês conseguem, né? Bom, não sei. Mas esse daqui, esse primeiro quadradinho é o Fibersol. Então você vê que é um pó, tem característica de pó mesmo, e ele estava free flowing. Os outros três vocês veem que já tem um brilho, né? Porque ele ficou empedrado, e a polidestrose, inclusive, ela vai amarelando, né? Com o tempo, com a absorção de água. Então, realmente, são produtos que você tem uma dificuldade enorme, tanto no processamento, né? Você imagina, conheço muitas empresas que precisam ficar quebrando pedra de polidestrose ou de inulina para conseguir fazer o processamento, ou tem que ficar calculando sempre os lotes em sacos fechados para que não tenha esse tipo de problema. E isso também é um problema durante shelf life, dependendo do produto que você tem, né? Então, se é um produto que é um pó, sei lá, você usa a fibra como veículo, ou se é algum pó para dissolver, se você não tiver uma embalagem que seja muita barreira à umidade, você com certeza vai ter algum problema de shelf life, né?
Um outro ponto que é bastante interessante do Fibersol é em relação à estabilidade do processamento. E aí eu tenho alguns slides para mostrar alguns estudos que a gente fez, né? Então, esse primeiro estudo foi feito comparando Fibersol, FOS e inulina num processamento térmico que simula um processo OHT, né? E aí as condições estão aqui embaixo. Então a gente fez uma bebida com 4,8% de sólidos, pH 3, e a gente processou num HT a 20 segundos, 104 graus. E aí, basicamente, o que a gente fez para tentar avaliar o quão hidrolisada essa fibra foi nesse processo térmico, a gente mediu a quantidade de açúcar antes e depois do processamento térmico. Por que a quantidade de açúcar? Porque, basicamente, uma fibra é uma cadeia de vários açúcares que não é digerida, né? Então, se você começa a quebrar a fibra no processamento térmico, se a fibra não é estável ao processamento térmico, significa que essa fibra vai ser quebrada em açúcares e você vai ter um crescimento da quantidade, um aumento da quantidade de açúcares, né? E o que a gente vê é basicamente que há um aumento da quantidade de açúcares após o processamento térmico, tanto para FOS quanto para inulina, né? Você vê que a quantidade de açúcar aumenta em praticamente 3 vezes para essas duas fibras, enquanto que o Fibersol se mantém constante essa quantidade. Então, o Fibersol é uma fibra que é estável a esse processo OHT nessas condições, pH 3, 20 segundos, 104 graus, enquanto que o FOS e inulina não são. E a gente continuou esse estudo. Então, depois que a gente fez o processamento térmico, a gente manteve essa bebida num shelf life, 35 graus, por 4 semanas. E a gente vê que essa quebra das cadeias de FOS e inulina, ela continuou acontecendo. Então, FOS e inulina não são estáveis ao pH 3, não só no processamento térmico, mas também durante o shelf life, né? Então você vê que a quantidade de açúcar vai aumentando porque elas não são estáveis. Você pensa, né? Aí você faz uma bebida reduzida em açúcar ou sem açúcar, usando uma dessas fibras, e você bota isso no mercado, você faz análise, você bota no mercado achando que sua bebida não tem açúcar, e aí alguém pega um produto da gôndola, analisa dali a 4 semanas e encontra uma quantidade enorme de açúcar, né? Ou não encontra fibra, e aí você pode ter um problema sério. Então, essa escolha da fibra que seja resistente ao processamento térmico é super importante. Esse é um segundo estudo que a gente fez, também comparando Fibersol, inulina e FOS, num outro processamento térmico, que a gente fez um processamento de 95 graus por 1 hora, são soluções de 10% de Fibersol, de fibra, né, em geral, num pH 2,4, que é um pH mais drástico, e aí a gente mediu o peso molecular desses produtos, né? E aí, também, medindo o peso molecular, você vê o tamanho da estrutura da fibra. Se o peso molecular vai diminuindo, é porque essa fibra está sendo quebrada em açúcares menores. O Fibersol também se mantém constante, esse peso molecular, porque ele resiste a esse processamento térmico, enquanto que as outras duas fibras, o peso molecular vai diminuindo, né? E aí, se a gente olha o próximo slide, a gente vai entender por que o peso molecular vai diminuindo, porque isso aqui é um HPLC, dessas amostras, né, que foram saindo daquele processamento térmico. Então a gente tem o antes e o depois. Para a inulina, a gente tem aqui o pico de inulina bastante bem definido, né, e depois do processamento térmico você vê que toda a inulina foi para DP1, então ela foi quebrada, realmente completamente quebrada, a gente teve toda a estrutura quebrada até frutose. O FOS, a estrutura do FOS é uma estrutura que tem alguns DPs diferentes, né? E aí também o FOS foi todo quebrado para frutose, enquanto que o Fibersol se manteve íntegro. Então você tem o pico anterior, ele se mantém igual, e o Fibersol também resistiu tranquilamente, completamente aquele tratamento térmico. E por último, um último estudo que a gente fez foi em relação a shelf life, e aí em suco de maçã, aqui comparando Fibersol e inulina, com 5,7% de fibra, a gente fez com 3 pHs diferentes, 3,3, 3,5,
3,7, e aí a gente engarrafou, garrafa de vidro, a gente fez análises com 2 e 4 meses, mantivemos em temperatura ambiente, aí a gente usou um método analítico para quantificar fibra, o AOC 2001.03, que é o método oficial geral para qualquer fibra, e basicamente a gente comparou uma porcentagem do quanto que tinha no momento da análise contra o dia 1, né? Para a Fibersol, na verdade, a gente só fez para o 3,3, que era o caso mais crítico, e tanto para 2 e 4 meses a gente encontrou os mesmos 100% da quantidade inicial. Para a inulina, a gente vê que com 2 meses já houve uma perda, quanto menor o pH, maior foi a perda. Para 4 meses, a perda foi maior, chegando a uma perda de quase 40% no pH mais baixo. Então, de novo, o Fibersol é bastante estável nessas condições, enquanto que há uma perda de fibra na inulina. Existem outros estudos, eu só resolvi colocar esses 3. A gente tem um estudo, por exemplo, do Fibersol em bebidas com shelf life de 18 meses, que ele também se mantém íntegro, não existe escurecimento. Então, em relação à estabilidade, tanto processamento quanto shelf life, a gente é bem seguro em relação ao Fibersol. Bom, um outro ponto que também é algo bastante marcante em relação aos benefícios do Fibersol é a saúde digestiva e o limite de tolerância. Então, se a gente pegar os ingredientes utilizados geralmente para substituição de açúcar, o Fibersol é, dentre eles, o que tem o maior limite de tolerância. Limite de tolerância, basicamente, é a quantidade que você pode consumir de algum produto sem que você tenha algum tipo de desconforto intestinal, né? Dor abdominal, gases, diarreia, todos esses sintomas. Quanto maior é o limite de tolerância, mais você pode consumir daquele ingrediente sem que você tenha algum efeito adverso. O Fibersol é, de longe, o ingrediente que tem o maior limite de tolerância. Então, a gente fez um apanhado aqui de estudos ou dados do FDA que comparam o limite de tolerância, né? Então, o Fibersol, ele tem um limite de tolerância de 68 gramas por dia. Você pode consumir 68 gramas de Fibersol num dia sem que você tenha algum tipo de desconforto. A inulina, por exemplo, tem de 10 a 15 gramas de limite de tolerância. A FOS tem de 5 a 10 gramas. A polidestrose tem um limite estabelecido pelo FDA por porção, 15 gramas por porção ou 45 gramas por dia. Sorbitol isomalte também tem um limite que é definido pelo FDA, 50 gramas por dia. Então, o Fibersol, ele pode ser usado em quantidades maiores, você pode adicionar mais fibra no seu produto, ou você pode substituir mais açúcar no seu produto, ou se você tem produtos que têm muito açúcar, você pode substituir esse açúcar de uma forma mais tranquila, sem que o seu consumidor final tenha algum tipo de desconforto, ou você pode ficar mais tranquilo porque o seu consumidor vai consumir o seu produto mais vezes ao dia, ou ele vai consumir diferentes produtos reduzidos em açúcar, sem que ele tenha desconforto no final do dia, porque ele teve um efeito que ele foi juntando diferentes ingredientes provindos de diferentes produtos. Então, pensar em limite de tolerância é algo muito importante nesse momento que existe um boom de redução de açúcar, né? Então, a gente tem um acordo de redução de açúcar, a gente tem a nova regulamentação de rotulagem que vai chegar, então as empresas têm olhado cada vez mais para a redução de açúcar, hein? O consumidor vai cada vez mais consumir esses ingredientes. O limite de tolerância é muito importante para que a gente olhe e fique atento. E por que o Fibersol tem esse limite de tolerância tão alto, né? O que faz com que ele tenha essa vantagem? Basicamente, por conta disso daqui. O Fibersol é uma fibra pré-biótica, né? Só que o mecanismo, né, a dinâmica de fermentação dele é diferente da dinâmica de fermentação de outras fibras, né? Então aqui eu estou comparando a dinâmica de fermentação do FOS, da goma arábica e do Fibersol. Aqui a legenda acabou ficando meio fora de... não está batendo, né? Mas o laranjinha é o Fibersol,
o cinza é o Foz e o azulzinho é a goma arábica. E aqui a gente vê como se dá a fermentação dessas 3 fibras ao longo do tempo, depois que a gente consumiu o produto. Então, se a gente pegar o Foz, que é o cinzinha, né, depois que a gente consome algum produto com Foz, a gente tem a fermentação acontecendo muito rapidamente nas primeiras 6 horas. E aí essa fermentação cessa, só que você tem toda a geração de gases da fermentação explodindo muito rapidamente no seu intestino nas primeiras 6 horas, né? Isso causa muito desconforto. A goma arábica, isso também acontece muito rapidamente, mas isso acontece mais para frente, mas também tem esse pico muito rápido. Enquanto que o Fibersol, essa fermentação acontece lentamente ao longo das 24 horas. Então isso dá tempo para o seu organismo assimilar essa fermentação sem que você tenha os sintomas do desconforto intestinal. Por conta disso, por conta dessa dinâmica, por conta desse limite de tolerância alto, o Fibersol obteve a certificação da Monash University como baixo FODMAP. Então o Fibersol é certificado como um ingrediente baixo FODMAP. E isso é muito importante porque ajuda os nossos clientes a conseguirem essa certificação também para o produto final. Se na sua formulação final você tiver também só ingredientes baixos em FODMAP, se você mandar a sua formulação para a Monash University para que ela seja também auditada. Mas isso mostra como que o Fibersol, mesmo sendo uma fibra pré-biótica, ela consegue ser uma fibra pré-biótica que não causa desconforto intestinal. E o mais interessante é que o Fibersol é a única fibra solúvel pré-biótica baixa FODMAP. Existem algumas outras, ou acho que uma outra, talvez, fibra que seja baixa FODMAP. Existem outras fibras solúveis que são pré-bióticas, mas não existe nenhuma outra fibra que seja solúvel e que seja pré-biótica e que seja baixo FODMAP. Isso é algo único do Fibersol. Algumas outras fibras insolúveis podem ser baixo FODMAP, porque basicamente ela passa reto, então ela não vai causar desconforto, mas pelo fato dela passar reto, ela não vai ter nenhum benefício de uma fibra pré-biótica. Existem outras fibras que são pré-bióticas e são solúveis, mas pelo fato delas serem pré-bióticas vão causar um monte de desconforto intestinal, e o Fibersol, ela reúne isso tudo. Ela é solúvel, ela pode ser usada em bebidas, por exemplo, ela é pré-biótica, ela vai trazer todos os benefícios de uma fibra pré-biótica, e ela é baixo FODMAP, ela vai trazer esses benefícios sem trazer desconforto intestinal. E esse gráfico aqui é para mostrar que realmente o Fibersol é uma fibra pré-biótica. Então, basicamente a gente mostra a correlação linear entre consumo de Fibersol e a contagem de Bifidobacter a contagem fecal de Bifidobacter. Então, quanto mais você consome Fibersol, mais Bifidobacter você vai ter no seu bolo fecal. Então, realmente, Fibersol é uma fibra pré-biótica. Bom, nossa, é difícil, né? Você vai falando, não tem ninguém para conversar junto, aí vai dando sede. Aí, eu vou falar um pouquinho das propriedades funcionais do Fibersol. E isso é muito interessante porque o Fibersol talvez seja a única fibra que reúne tantas características positivas, né? Então, é pré-biótica, é baixo FODMAP, tem características de aplicação incríveis. Eu vi que alguém aí perguntou quais são as aplicações, eu vou falar de aplicações. Então, ele reúne muitas coisas, muitas características, muitos benefícios importantes. E eu vou falar um pouco agora dos benefícios funcionais, benefícios à saúde do Fibersol. Vou falar rapidamente, porque o tempo está correndo super rápido, mas eu acho que é muito importante mostrar para vocês o que o Fibersol traz de bom para a saúde, né? E
de novo, traz de bom para a saúde sem causar desconforto intestinal. Isso que é o mais importante. Então, basicamente, a gente pode reunir em 4 grandes áreas o que o Fibersol traz de benefícios à saúde. Eu vou mostrar isso no próximo slide. A primeira é a questão de ser pré-biótico, que eu já falei, e as outras 3 são essas. Então, o Fibersol tem um impacto nos picos glicêmicos e insulínicos. Eu vou falar mais especificamente dessas 3 grandes áreas, tá? Eu tenho um slide para cada um deles, mas só para apresentar para vocês. O Fibersol tem um impacto na saciedade, ele aumenta a saciedade, e o Fibersol também tem um impacto na redução dos triglicerídeos pós-refeição. Então, assim, são benefícios muito importantes, são benefícios que uma boa fibra solúvel traz, e ele, por ser uma boa fibra solúvel, ele tem esses benefícios, mas, de novo, ele tem esses benefícios sem todos os problemas de desconforto intestinal. Então, falando de picos glicêmicos e insulínicos, a gente tem os estudos, eu coloquei as referências, é um slide super denso, mas o que eu acho que a gente pode focar é olhar um pouquinho para os gráficos, e se a gente olhar esse gráfico da esquerda, basicamente a gente tem esses numerozinhos aqui, são a quantidade de Fibersol ingerido em cada refeição. Então, 4, 5, 6, 7, 8 gramas de Fibersol ingerido, tanto em produtos líquidos, sólidos e bebidas, e a porcentagem, para cada quantidade, a porcentagem de atenuação do pico glicêmico, da resposta glicêmica. Então, você vê que quanto mais Fibersol a gente inclui numa refeição ou num alimento, maior é a atenuação da resposta glicêmica. Ele tem uma relação direta com a atenuação da resposta glicêmica. E aqui no gráfico da direita é a resposta insulínica, o verdinho é o placebo, o amarelo é um produto com 5 gramas de Fibersol, os 5 gramas de Fibersol já são suficientes para ter uma atenuação na resposta insulínica desse alimento que foi consumido. Então, o Fibersol tem uma atuação direta, tanto na redução do pico, da resposta insulínica, da resposta glicêmica, quanto também na atenuação da resposta insulínica após a refeição. Depois, aqui em relação aos triglicerídeos também, o consumo do Fibersol de 5 a 6 gramas são esses estudos, mas basicamente existe uma redução dos triglicerídeos sanguíneos pós-refeição, né? Tem esse gráfico da esquerda que mostra contra o placebo, o gráfico da direita é mais legal porque ele mostra a área abaixo do gráfico, ou seja, quanto que realmente houve de diminuição dos níveis de triglicerídeo no sangue após a refeição. Quando você adiciona 5 ou 10 gramas, a gente vê que 5 gramas especificamente com foco em triglicerídeos é a quantidade perfeita para ajudar a reduzir os triglicerídeos no sangue. E aí, por último, em relação à saciedade, a gente sabe que estudos com saciedade são sempre muito difíceis, porque é difícil de medir saciedade. Então, basicamente, existem 2 famílias de estudo, uma que a gente tenta perguntar diretamente para a pessoa o quão saciada ela está, e a outra família de estudos é que a gente mede hormônios relacionados com fome, né? Então, se a gente pegar nesse estudo da esquerda, esse gráfico da esquerda, a gente tem uma parte que a gente pergunta o quanto você comeria e o quanto satisfeito você está, e a gente compara pessoas que consumiram produtos com 10 gramas de Fibersol e outras que consumiram 100 Fibersol, e a gente percebe que as pessoas que consumiram produtos com Fibersol, elas comeriam menos e se sentem mais saciadas, e aqui embaixo, medindo diretamente os hormônios relacionados com a fome, também as pessoas apresentam mais hormônios que estão, na verdade, relacionados com o quão saciado você está, né? E as pessoas apresentam mais esse hormônio, ou seja, elas têm menos fome quando elas consomem produtos com Fibersol. E aqui no gráfico da direita,
numa escala de 0 a 10, sendo que 10 é extremamente saciado, né, satisfeito, e 0 é completamente não saciado, o quanto que você está saciado, perguntando para as pessoas, e aí também consumindo um produto sem Fibersol e um outro produto com 11 gramas de Fibersol, como você tem as pessoas muito mais saciadas depois de consumirem um produto com Fibersol. Então, o Fibersol também faz com que as pessoas se sintam mais saciadas e comam menos na próxima refeição. E aí, por último, entrar nas aplicações. Então, o Fibersol tem todos esses benefícios, tanto à saúde, quanto benefícios quando comparados com outros ingredientes, mas legal, o que dá para fazer com ele na vida real, né? Onde que dá para usar, o que eu posso, para que eu posso usar ele, né? E aí a gente escolheu algumas aplicações chaves que o Fibersol funciona muito bem, para exemplificar. Então, a primeira é chocolate. A gente tem alguns estudos em chocolate usando o Fibersol. Então, o Fibersol funciona extremamente bem para substituição de açúcar em chocolate, principalmente. Para que vocês saibam, né, a DM tem uma planta piloto de chocolate que fica em Berlim, na Alemanha, o estado da arte de chocolates, e a gente rodou e está, inclusive, rodando ainda estudos no qual a gente compara basicamente todos os ingredientes imagináveis para substituição de açúcar em chocolate, para ver realmente qual que é o impacto de cada um deles. E o que a gente tem de conclusão é que o Fibersol é o ingrediente que menos impacta em viscosidade de massa, em relogia do chocolate durante a produção. É muito mais fácil produzir um chocolate sem açúcar, ou reduzido em açúcar, principalmente, quando você usa chocolate, do que quando você usa outras fibras ou outros polióis. Você tem um chocolate com uma qualidade melhor e um chocolate mais fácil de ser produzido. Fora isso, o Fibersol ele tem um snap muito bom no chocolate, tem um sabor super neutro, ele absorve muito pouca umidade durante shelf life, então ele vai alterar a reologia do chocolate muito menos do que outros ingredientes, além de ser super tolerável para o consumidor final. Uma outra aplicação que a gente escolheu para mostrar para vocês são as barras, né, barrinha de cereal ou mesmo barra proteica. Então, o Fibersol permite uma baita redução calórica. A gente tem projetos em clientes que usavam um pot-pourri de ingredientes para fazer, como xarope de adesão, né? Então, polióis, fibras, amido, maltodestrina, você consegue substituir tudo isso pelo Fibersol e fazer um xarope de adesão só com o Fibersol e funciona super bem. O Fibersol, por não ser doce, ele permite a produção de uma barra salgada, e a gente já viu algumas barras salgadas no mercado que geralmente elas são um pouco doces, e aí você precisa botar um tempero para ela ficar mais para salgado. O Fibersol não, você consegue realmente fazer uma barra salgada gostosa. O Fibersol permite texturas, tanto uma textura mais macia, quanto uma textura mais crocante, simplesmente trabalhando com o grau de concentração do xarope. Dependendo do quanto concentrado você deixa esse xarope, você consegue manipular a textura da sua barrinha. E aí, de novo, né, sem sabor residual, altamente tolerável, todas as características do Fibersol. Biscoitos, o Fibersol funciona super bem, tanto na massa, tanto na casquinha do biscoito, mas também funciona no recheio, ele pode ser usado. Ele melhora a crocância, então o Fibersol tem uma característica de trazer mais crocância, de manter essa crocância durante shelf life, e de não alterar em nada o processo de produção. Então, outras fibras, às vezes você precisa fazer correção no processo de produção, alterar a quantidade de água, fazer algum ajuste de equipamento. O Fibersol não tem problema nenhum e você mantém o seu processo da forma como você conhece. Iogurtes ou produtos lácteos, o Fibersol funciona extremamente bem.
Para substituição de açúcar, a gente tem protótipos maravilhosos de substituição de açúcar em iogurtes, e a gente também tem trabalhos de redução de custo em iogurtes ou produtos lácteos, através de redução de creme de leite. O Fibersol ele tem uma sinergia tão grande com a proteína do leite, que a gente consegue reduzir gordura, por exemplo, em produtos lácteos, para redução de custo. Então, assim, se você que está ouvindo trabalha numa indústria de lácteos e gostaria de trabalhar em temas de redução de custo, nos procure, porque a gente consegue trabalhar com esse tipo de projeto usando o Fibersol. Ele tem uma utilidade em produtos lácteos que é incrível, né? Dá para trabalhar em muita coisa com ele. E em bebidas, bebidas é um mundo que acho que o Fibersol nasceu para isso. Ele tem uma estabilidade incrível em bebidas, ele pode ser usado para substituir açúcar, é a melhor solução. Para aporte de fibras também é uma solução incrível, seja para bebidas prontas para consumo, seja para sachê, para preparo de alguma coisa, funciona super bem. Então, assim, essas são as aplicações que a gente escolheu como principais foco. É lógico que existem muitas outras, então você imagina tudo quanto é tipo de pó para preparo, ou você pode imaginar o Fibersol sendo usado como veículo, por ser muito pouco higroscópico e por solubilizar muito bem. Ele pode ser usado como veículo, por exemplo, para adoçante de mesa, para qualquer tipo de, não sei, qualquer tipo de pó para preparo. Ele funciona extremamente bem para todos esses tipos de produto e outras coisas também, né? Aqui realmente foi só exemplos do que a gente tem trabalhado e o que tem sido os nossos principais projetos. Mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado a todos.